Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Canoas Podcast, o podcast do Grupo O Timoneiro de Comunicação e Mídias. Eu sou o jornalista Vanderlei Dutra, diretor de Estratégia e Inovação do Grupo O Timoneiro. E hoje nós vamos falar sobre inovação tecnológica na educação, no desenvolvimento de novas soluções para a sociedade, com parte do time forte da Universidade La Salle, ou Uni La Salle, como todos chamam diretamente, né? E que capitaneia a inovação da instituição. Eu começo dando as boas-vindas ao reitor da universidade, o professor Dr. Paulo Fossati. Seja bem-vindo. Obrigado, Vanderlei. Obrigado a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui no Timoneiro e poder dizer um pouco da nossa educação, também enquanto inovação e empreendedorismo, para darmos conta daquilo que a sociedade, o mercado e as pessoas esperam de uma educação neste século XXI. Certo, e acompanha a professora doutora Ingrid Bortolazzo, que é da Agência de Inovação e Desenvolvimento. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer falarmos do nosso trabalho da nossa universidade. E compondo e fechando a mesa, Lubi Neves, que é da incubadora La Salle Tech. Seja bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar fazendo parte desse movimento aí de mídias, indo para um online e participando do Canoas Podcast. Legal! Ó, se você chegou pela primeira vez aqui no Canoas Podcast, curte esse vídeo, já compartilha para todos que tu sabe que vão precisar e querer saber mais sobre esse assunto. E aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube e apertar o sininho, porque daí todo vídeo novo, quando for lançado, tu é avisado na tela do teu celular. E se quiser ouvir outros episódios também pela Amazon Music ou pelo Spotify, procura por Canoas Podcast. Bom, Paulo, eu sei que o senhor é um grande entusiasta do uso de novas tecnologias, né? Não é de hoje. E também de novos processos, né? De novos processos na busca de soluções para problemas, né, da sociedade com o uso de novas tecnologias, de novos processos e tal. Eu gostaria de começar o nosso papo lhe perguntando diretamente como é que começou, quando é que tu foi picado pela mosquinha, né? Quando é que tu te apaixonou por essa área toda no teu processo da pedagogia, do ensino? Quando é que tu te apaixonou pelas novas tecnologias e resolveu cair de cabeça e coração nessa área? Eu não sei se teve uma mosca que me picou ou se a vida é a própria mosca que vai nos picando o tempo inteiro, mas eu sempre me reconheci buscando o novo, buscando o empreendedorismo. E me inspiro muito no próprio fundador La Salle. Imagine, no século XVII, 1680, quando a instituição começa na França e os pobres não tinham educação nenhuma. E ele foi um grande revolucionário, onde ele começa esse sistema de salas comuns, porque na época não era uma sala de aula comum, o tutor ia na casa da família abastada e La Salle começa inovando, criando grupos, turmas, como conhecemos hoje, para ajudar professor. Ele começa a criar a figura dos tutores já naquela época e literalmente começa a empreender em educação. E aí a minha trajetória, eu fiz no ensino médio, já fiz análises químicas e magistério. Eu já ia dar aula com um violão nas costas e eu não queria uma aula monótona e já dava catequese para os pequenos cantores. Foi a melhor experiência porque todas as aulas nós cantávamos o tempo inteiro, eu tinha profissionais. Imagine uma aula de catequese cantando o tempo inteiro e passando a mensagem da alegria, do entusiasmo. E aí a minha trajetória foi para a filosofia. Eu era professor de filosofia, me formei na Unicinos, e da filosofia migrei também, fiz a psicologia na Unicinos e continuei professor. E eu sempre me perguntava, eu seria meu próprio aluno, eu me aguentaria aluno do Fossati? E aí essa pergunta fez com que eu sempre buscasse inovação. E eu creio que tem marcos na história, Vanderlei, que nos ajudam nessa inovação. Eu lembro, por exemplo, quando me formei psicólogo, eu fui ser diretor da Escola La Salle em Niterói. Eu não tinha formação para gestão.
mas eu chamei a turma para planejamento participativo. É o que hoje nós dizemos, vamos criar uma startup, reunir o pessoal que tem ideias novas de diversas áreas e vamos construir juntos. Eu criei o primeiro planejamento participativo da escola, ouvindo a sociedade, que educação eles queriam, o que os professores queriam, e a partir daí a gente foi crescendo, fomos nos desenvolvendo, e eu fui me encantando com a educação e dando um salto para quando eu assumo a reitoria da Unilassalle. Eu não queria uma universidade da Idade Média, catedrática. Eu queria uma universidade voltada para a comunidade, uma universidade que dialogasse e fizesse da universidade e da comunidade local o seu grande laboratório. Aí no ano 2013 foi uma luta danada para ter o selo de universidade comunitária. O que isso significa? Que a Unilassalle só tem sentido se ela está desenvolvendo projetos de extensão, projetos que possam ganhar escalabilidade, melhorar a dor da sua comunidade. E aí começamos a nos colocar a pergunta, uma universidade comunitária, que dores do seu entorno ela está resolvendo? E eu lembro que desde o meu magistério eu procurei resolver a dor dos menores de rua. Eu quebrei paradigma na época, fui supervisor de 2 estagiários do magistério alfabetizando menores de rua aqui no calçadão de Canoas e na praça em frente à Matriz. Esse foi uma quebra de paradigma. Os professores da época não entendiam como é que tu pode educar menores de rua. Esse foi um passo importantíssimo para isso. Um segundo ponto, quando me formo psicólogo, fui fazer mestrado em psicossocial e eu fui lá para o Guajuviras alfabetizar os catadores de resíduos sólidos. E eu era diretor de Niterói, desmanchei uma escola antiga. Com os catadores de resíduos sólidos, nós construímos o primeiro barracão, transformamos aquilo em dignidade para eles e fomos alfabetizando e reunindo a turma, e aí nós começamos a organizar as cooperativas, que temos até hoje o que nós chamamos tecnosocial, que é desenvolver pessoas, e começamos a colocar a turma da matemática, da administração, das contábeis, da engenharia, a turma da fisioterapia para ergonomia, ou seja, todos os cursos de alguma forma dá suporte para dar bem-estar e qualidade de vida. Num projeto que nasceu quando eu e a professora Dirleia íamos para lá com um carro velho, no meio do barro, no meio da chuva, da lama, educar e alfabetizar adultos. Então essa também foi mais uma mosca que nos picou. Nesse processo todo. Nesse processo belíssimo. E dando Porque tem muita gente, né, irmão, que pensa, quando fala em inovação, pensa só em tecnologia digital, computador e tal. Quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de processo, de uso de tecnologias que também são tecnologias pessoais, né, de comportamento e às vezes de mudança de processo e de paradigma. Eu como gestor digo que a inovação sempre tem 2 grandes eixos. Um é processo, é tecnologia, é mídia. Outro é inovação social. Mudar o nosso mindset, trabalhar as pessoas. Eu preciso de um time inovador, um time com alma inovadora para aí poder colocar um processo e criar uma cultura da inovação. E aí, dando um salto para o ano 2016, já nos dávamos conta que a educação iria para o digital e que nós devíamos estar nesse novo areópago para termos espaço no mundo da educação. E eu fui para o Vale do Silício em 2016, é histórico para a Unilassalle, porque eu fui para o Vale do Silício conhecer a Google. E eu fui para lá com um propósito, não volto para o Brasil sem falar com o CEO da Google. O que um brasileirinho quer lá falar com o CEO da Google? Sim, numa sexta de manhã, o CEO da Google recebe o reitor Fossati.
E eu disse para ele, eu tenho gente com brilho nos olhos, com uma gana danada. Hoje temos o Moodle, que atende às escolas, não temos uma plataforma para a educação superior e nós queremos sim começar uma parceria com a Google para ter a primeira plataforma para nós podermos educar essa juventude que está chegando na educação superior. Moral da história, 1 ano depois, o CEO da Google estava aqui na Unilassalle ganhando a primeira senha para nós darmos o start da nossa plataforma digital, hoje chamada Lex, onde nós podemos levar a universidade para 64 polos hoje em todo o Brasil, além de toda a estrutura do presencial e virtual aqui em Canoas. E o ensino à distância, o EAD, ele tem crescido muito, né? E na pandemia, não é que ele tenha só crescido, porque daí alguns processos, né? Algumas coisas na sociedade na pandemia mudaram, mas depois voltaram. Mas na questão do ensino, eu acho que o principal da pandemia foi o que acelerou o processo de aculturamento, né? Muitas pessoas que não viam a possibilidade de estudar à distância, que não estava nem no seu escopo, não, para mim eu tenho que estar na frente do professor, eu quero tirar dúvidas sempre e tal, foram forçados na pandemia a fazer muita atividade online e à distância, viram que os processos dão resultado e começaram a botar no peso a logística, o deslocamento, o ter que deixar os filhos com outras pessoas para cuidar, né? Então acaba que a pandemia ela acelerou muito essa parte da cultura, né? Como é que o Unilassalle no EAD está se posicionando, já está posicionado, enfim. É interessante a pergunta porque o La Salle já vinha se preparando para essa cultura do mundo digital sem perder a riqueza do desenvolvimento das soft skills para esse século XXI, que exige o presencial. Então, o nosso modelo ele não é totalmente online, mas ele é híbrido. Mas falando em pandemia, naquele fatídico dia 16 de março, quando a gente fecha as portas para a educação presencial em função da pandemia, 24 horas depois, nós já estávamos na plataforma Lex, todos educando virtual síncrono. Eu mesmo, no dia 16 de março do ano 2020, decretei 2 da tarde e não teremos mais aula presencial. 7 da noite eu tinha aula no mestrado, doutorado. Comuniquei meus alunos, nós vamos ter aula normal, síncrona, 7 da noite, cada um na frente do seu computador. Por quê? Porque nós já tínhamos uma formação dos professores, já vínhamos para uma cultura híbrida, pensando sim que é possível nós desenvolvermos e formarmos profissionais nesse mundo da inteligência artificial, nesse mundo do metaverso, nesse mundo do hibridismo, e eu enfatizo muito o hibridismo, porque nós não desenvolvemos soft skills, que são aquelas competências humanas, os que nos acompanham, o trabalho de grupo, a consciência crítica, domínio de idiomas, tomada de decisão, resolução de conflitos. Nós precisamos da interação olho no olho. Isso é fundamental para nós. Então, agora, saindo da pandemia, nós continuamos com esse processo, que é um processo sem volta, e não é só para o Brasil, é para o planeta. Eu acompanho vários grupos de reitores do planeta, de todos os continentes. É um caminho sem volta. Agora, o que as universidades estão fazendo, inclusive a Unilassalle? Esse equilíbrio para nós formarmos pessoas que, de fato, tenham uma entrega para a sociedade. E aí nós estamos ouvindo muitos empresários. Que tipo de pessoas, de profissionais, eles precisam para dar conta da resolução dos seus problemas de hoje e dos problemas de amanhã? Eu acho que, se vocês quiserem acrescentar, eu até ia te perguntar, que você trabalha com inovação e desenvolvimento, deve trabalhar muito nessa interface com os empreendedores e com os problemas e soluções, né? Para a gente avançar um pouco mais nas soft skills,
porque é algo que não vale só para o mundo dos negócios, né? Vale para tudo. Então, assim, os pais que estão com os filhos na educação formal, eles precisam estar preocupados com isso também, porque a preocupação da maioria é com aquela formação tradicional, que é importante, técnica, né? E muitas vezes esquece que tem que fazer dar um preparo emocional, né, de comportamento, A sociabilidade da como um todo, né? sociabilidade, né? Daí a importância da escola presencial, né? E daí do hibridismo, porque o EAD puro ele tem as suas dificuldades, né? Fala um pouquinho mais pra gente do que tu tem visto, assim, que tem sido as maiores necessidades da sociedade, do mercado, enfim, e como os profissionais que querem estar bem posicionados já agora, porque não é uma coisa do futuro, né? O que eles um precisam futuro fazer? que já chegou. Já O futuro chegou. chegou, está aí. Quem não está atento a isso, na verdade, está perdendo tempo e já está atrasado, né? Aham. Não, a gente percebe, enquanto Universidade La Salle, falando do escopo, né, que o nosso programa pedagógico, ele faz com que os alunos se desenvolvam várias competências, né? Então, a partir disso, a gente tem um eixo transversal que é de inovação e empreendedorismo, onde a gente combina movimentos, situações onde ele possa se desenvolver teoricamente, mas também praticamente, né? Que é o que tu está comentando. A gente precisa ter o desenvolvimento da liderança, da inteligência emocional, da resiliência, né, da pessoa conseguir viver nesse ambiente onde nós estamos cotidianamente sendo imersivos, né, como nós tivemos a pandemia, a gente talvez não estivesse preparado por uma mudança tão forte, tão radical assim de sistema, né, então a gente trabalha dentro da nossa universidade esses eventos, né, a partir daí de disciplinas, de trabalhos em equipe. A gente também tem um trabalho muito importante que se chama Projeto Integrador, né, onde os alunos, tanto da graduação presencial quanto da graduação do EAD, também precisam ir para a comunidade, né? Então, que nos envolve outras competências a serem desenvolvidas, mas envolve também a relação entre universidade, governo, empresa e sociedade, né? Ou seja, nós pautamos muito o nosso projeto pedagógico na visão da construção do indivíduo como um todo, né? Ou seja, não adianta o aluno saber, por exemplo, matemática financeira, mas não conseguir aplicar no seu dia a dia. Não adianta ele não conseguir interagir com a sociedade. Não adianta a gente falar de valores morais e éticos se no momento que ele vai atravessar a rua, por exemplo, ele não tem esse valor moral e ético, a sua empatia com as outras pessoas, né? Então, essas soft skills, que é perceber o seu mundo ao redor e de forma organizada, né, promover uma interação social, é o que nos diferencia nesse grande mercado. Antes você estava falando sobre a inovação, né? Muitas vezes a gente pensa que a inovação é algo que está imputado, digamos assim, por um celular, né? E não necessariamente. A inovação, na verdade, é aquilo que vem de novo. Pode ser um produto, pode ser um processo, pode ser uma mudança organizacional, pode ser um posicionamento. Se a gente entrar aqui, tem milhões de teóricos que trazem várias abordagens sobre isso. A gente entende que a inovação é aquilo que faz mover, faz algo diferente, que melhora ou um ganho econômico ou um ganho social, né? Então, acho que a La Salle tem esse divisor bem claro, né? Algo que vai monetizar, que vai chegar no mercado, que vai fazer o aluno se desenvolver, mas também tem algo social. O que eu estou contribuindo para a sociedade onde eu estou, né? Então, eu mergulho muito de falar da La Salle nesse momento, porque eu percebo que a La Salle, ela é preocupada, de fato, para a comunidade onde ela está inserida, pelos nossos projetos. E principalmente quando a gente vê nossa forma de ensinar, o módulo lassalista de ensinar, mostrando o desenvolvimento de competências, porque é impossível a gente prever hoje tudo que vai acontecer no futuro, né? A gente falava antes, influencer, né? Outras profissões que a gente ainda nem sabe que vão existir. Então, como que a gente trabalha? A gente trabalha componentes curriculares ou conteúdos, práticas, situações onde os alunos podem acionar diferentes competências. E aí, a partir dessas diferentes competências, quando eles chegarem lá no metaverso, no mundo imersivo, ou numa situação de empresa também, de tomada de decisão, de conflito, eles possam ter a memória, né, e acionar esse componente crítico da forma a resolver, cuidando dessa comunidade como um todo. Então, acho que esse é o nosso principal módulo lassalista, né? Perfeito. E tu falaste do hackathon, né? A gente antes estava falando aqui de um hackathon. Eu participei daquele hackathon numa escola pública, né? Onde tinha o pessoal do Unila Salle, alguns professores, tinha o pessoal da CISPRO, era um evento bem bacana, né? Bem legal. E a primeira vez que eu participei foi numa Startup Weekend, lá em Novo Hamburgo, né? Eu tava, o pessoal falando muito sobre isso e tal, faz uns 4 anos,
Eu disse, quer saber, eu vou participar. Me inscrevi, não conhecia ninguém, me inscrevi sozinho e fui lá. E daí tu observa, né, num hackathon, que é um evento onde as pessoas, se vocês quiserem explicar melhor, vocês expliquem até, né? Mas daí tu observa que tem muita gente muito inteligente, capacitada especificamente em algumas áreas, né? Super especialistas, né? Que às vezes é um problema no processo como um todo, né? Mas que quando tu reúne as pessoas num time, numa mesa e começa a discutir soluções simples, as pessoas não conseguem fazer a mínima organização de processo de trabalho, de busca de resolução de problemas, de como fazer uma oferta daquilo, de como comunicar. Meu Deus, a parte de fazer o pitch lá, que é a apresentação, as pessoas ficavam apavoradas, ficavam suando frio, né? Como eu era da área da comunicação, essa parte para mim foi muito mais tranquila, né? Aí coordenar o pitch. Eu fiz o pitch lá, o pitch, ganhamos até. Deixa comigo o pitch que eu vendo o meu produto. Mas ganhamos principalmente não por causa do pitch, embora o pitch tenha sido bom, razoável, mas ganhamos lá porque a gente entregou uma solução que era simples, era pequena, mas era viável, enquanto a maioria entregava soluções que eram inviáveis, eram algo, né? E não assim, escaláveis. Ela precisa... Que é um dos critérios da escalabilidade. Ela precisa ser viável e escalável, e como tu disse, muitas vezes a gente encontra nós também, né, profissionais que somos muito especializados, né? E aí às vezes quando nos unimos num grupo, falta um pouco a questão do trabalho em equipe, falta um pouco a questão da empatia, do entendimento, da inteligência emocional, de saber escutar, saber que não é só a minha ideia que é a brilhante, né? E aí a gente conseguir trabalhar em conjunto dentro de um processo que tenta organizar esse processo, que é o hackathon, né? Mas também vou passar para a Lube, que a Lube pode explicar muito bem. Eu queria perguntar para ela sobre traduzir esse hackathon para o que é o hackathon? Maratona. Isso. Então, hackathon é uma maratona, bem entendido, né? Onde tu pode ter a oportunidade de desenvolver uma solução, e aí pensando uma startup, e aí pensando uma startup como um negócio que ainda não tem um modelo de negócios validado, né? E que tem um potencial de escala, né? Então, é com esse modelo que a gente trabalha. E a partir disso, a partir desse hackathon, desse movimento aí de tu se conectar com pessoas que de repente tu nem conhece, né? Construir junto uma ideia que pode virar uma startup, pode virar um negócio, pode de repente virar oportunidade de emprego, né, para toda uma camada, de repente, da população, enfim. Então, é esse o modelo que a gente estimula dentro da incubadora. E é engraçado essa palavra incubadora, né? Quando a gente pega e fala incubadora, o pessoal pensa ou em pintinho, né, as galinhas, né? Ou pensa na incubadora no hospital, onde ficam os nenês e tal. E, de certa forma, é isso. Mas, ao invés de ter lá uma pessoa física sendo cuidado, ou um animalzinho ali sendo cuidado, é uma pessoa jurídica. É uma empresa que está sendo gestada, está ali num ambiente de controle, né, onde ela pode se experimentar e ir à frente aí com essa ideia de negócios que muitas vezes a gente está falando de mercado de risco, né? A gente não sabe onde a startup vai dar e a incubadora dá essa estrutura para ele poder dar os primeiros passos. Muitas vezes, tu falou que é uma incubadora de CNPJ, muitas vezes elas nascem depois de já estar incubada como CNPJ, né? Com certeza. Porque elas começam como uma ideia, né? Um time que começa a conversar e é interessante que esses eventos tipo o Hackathon é quando as pessoas, inclusive, descobrem as suas habilidades para resolver problemas. Porque a maioria não explora esse universo porque pensa que é uma coisa assim... eu não estudei tecnologia, eu não tive acesso a isso, eu não sei mexer em computador, e daí não participa. Ou eu não sou criativo. É a frase que a gente mais escuta, né, Lube? Eu não sou criativo. Minha ideia é interessante. Depois de uma semana, nosso cérebro acostuma com a ideia. Então, ela já, teoricamente, a gente já acha que alguém já fez. E muitas vezes a gente percebe isso dentro da universidade também. Há alunos com ideias brilhantes, que tiveram uma super ideia, e com o passar do tempo eles se acostumam com aquela ideia, e aí deixam aquela... né, guardadinha lá, daqui 2, 3 semanas, 1, 2 anos, surge uma empresa que lança o mesmo produto, né, que eles tiveram a ideia no momento. Então, a nossa grande dica é participe, né, vá, né, você é criativo, todo mundo é criativo, a diferença é que às vezes a gente acaba se moldando ao mundo que a gente vive, aí se coloca em padrões, né, como trabalhar num horário fixo de trabalho, fazer determinadas rotinas, e isso vai minando a nossa criatividade, mas todos nós temos com certeza um super potencial para desenvolver de criatividade. E a grande diferença está colocar essa ideia em ação, transformar em produto, e um produto viável. Aí que nos diferenciamos. E se tu tem essa ideia de produto e quiser passar por um processo de incubação, a gente está abrindo, né, o processo seletivo para a incubadora. Dia 14 de outubro a gente está lançando.
o nosso novo edital, então estamos 14 abertos. de outubro agora. 14 de outubro. E estamos abertos, assim, incubador, negócios que tenham como ênfase indústria criativa ou negócios sociais, mas que tenham uma visão de escala e também de base tecnológica. Enfim, diversas áreas de conhecimento, né, a gente está apoiando. E vai ser uma alegria a gente, de repente, poder estar apoiando negócios até mesmo aqui da nossa comunidade, conectando com o nosso ecossistema, né? Porque quando a gente fala de uma universidade, a universidade ela é todo um ecossistema. A gente fala de estar conectando pesquisa, ensino, extensão com os negócios que a gente busca desenvolver, né? Eu até chamo a atenção, palavras, né, da missão comunitária, assim. Antes da universidade, né, o Colégio La Salle, então, na verdade, o todo ali do La Salle, ele geograficamente e comunitariamente, ele está no centro da comunidade canoense, né? Ele sempre fez parte de todos os processos, né? Então é muito importante porque quase tudo passa, de alguma maneira, por alguma esfera, né? Então, o La Salle Tech e a universidade, ela faz, nesse ecossistema, ela é fundamental para que tanto o processo político, comunitário, ele consiga... Eu queria que, de repente, a gente materializasse um pouco mais como é que esses processos se dão para que as pessoas entendam e até para que o empreendedor lá, ou o criativo, a pessoa que teve uma ideia ou que tenha vontade e pense assim, será que é para mim me inscrever num edital, né? A gente materializar um pouco mais como esse ecossistema funciona na prática. Assim. Eu quero trazer os atores do ecossistema aqui para as gurias depois trazer os projetos bem pontuais. Importante que quando nós falamos em inovação, todos nós temos esse potencial inovador. Desde criar uma empresa, como intraempreendedorismo, para organizar o meu ambiente de trabalho, a minha casa, a minha família, o meu contexto. Se nós queremos, de fato, fazer a virada de chave nesse país, para termos juntos com o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, o desenvolvimento humano e social, nós precisamos começar desde com os picuruchos. Então, vou dar um exemplo aí dos personagens que participam dos diversos projetos. Porto Alegre, depois que nós visitamos a South Summit o ano passado em Madrid e Barcelona, e acompanhamos o prefeito e o governador, o prefeito voltou, nos chamou e disse, eu quero começar inovação e empreendedorismo com o 9º ano de Porto Alegre. Estamos lá trabalhando no modelo Hackathon com alunos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 9º ano. Olimpíadas de Inovação. Depois a Lubianca pode dizer mais isso para materializar bem, para dizer que a galera da educação básica pode e deve participar. Outro grande projeto que nós pegamos para Barcelona e já vai em várias edições é o EduEmprem, quando os estudantes do ensino médio passam o ano fazendo o time para desenvolver o pitch, apresentar o produto mínimo viável lá no final do ano, a partir dos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, ou seja, o problema da fome, como nós vamos resolver o problema da fome, da água, da poluição, da mobilidade urbana, da violência e assim por diante. Então estamos atingindo escolas de educação básica, escolas de ensino médio, atingimos, isso é inédito no país, há 2 anos, nós fizemos hackathon com os professores da Unilassalle e fizemos times mistos, o médico com o advogado, com o pedagogo, com o historiador, com o administrador. Qual é o problema que você vai resolver? Moral da história, eles também tiveram o pitch lá no palco. E também teve doutor que brilhou o olho e doutor que também tremeu um pouquinho, porque, pessoal treme, a minha área não é essa. Mas qual foi a mensagem? Agora você vai e aplique na sua disciplina, no seu módulo, aplique com os teus alunos, com os teus estudantes. E aí é que vem o Hacka Health, o Startup Weekend e tal, que eu vou deixar para as gurias, o Ideia Lab, para materializar, para dizer que todos os públicos são convidados, não tem idade para empreender, para criar, para inovar.
Ideia Lab, eu acho que era o Ideia Lab que a gente fez. Isso, Isso mesmo. aham. O primeiro Ideia Lab School foi aquele, Isso na aí. escola. Isso mesmo. Quer falar, Globo? Não, posso comentar um pouquinho, então, que a educação básica, né, a gente tem a metodologia do EduEmprem, que é uma metodologia espanhola que a gente trouxe para o Brasil, da Unila Salle, né, e ela tem esse foco de prototipar ideias de inovação social com os alunos, mas com foco não necessariamente de sair ideias de negócio, mas sair gente inovadora. A gente quer gente inovadora na ponta, que se perceba capaz, né, para depois, na sequência da sua formação, a gente ir depurando, né, essa energia, né, vital. Já na universidade, daí a gente tem movimentos como esses eventos que vocês mencionaram, né, mas dentro da graduação a gente vem trabalhando dentro dos projetos integradores, então, dentro de uma linhagem de que eles desenvolvem ideias de negócio dentro da graduação, né, dentro daquele semestre que eles vivem um projeto integrador, e mais para frente no TCC com a possibilidade de ou fazer um plano de negócios ou fazer algum projeto de melhoria dentro da empresa onde trabalha ou uma empresa, de repente, que ele esteja querendo construir portfólio, se aproximar. A gente traz daí uma consultoria, né, para que, em paralelo com a orientação, né, que já é de praxe, um modelo de ensino superior, né, mas ter uma consultoria se focando em como é que ele pode modelar essa proposição de negócio ou de melhoria, de inovação incremental, como a gente chama, né, já com uma roupagem de mercado, que de repente se permita ser vendida, que se permita gerar negócios para esse aluno. Então, dessa forma, a gente conecta na prática, de que ele saia da graduação com um portfólio que de fato sirva para ele no mercado, com soluções concretas ou mesmo com um negócio que ele possa ir tocando. E, Lúbia, eu acho que aí tem duas coisas importantes quando a gente está falando em alunos do 9º ano, né? A gente tem um foco muito grande na empregabilidade, né? Sabendo que as pessoas precisam gerar renda, precisam olhar o mundo diferente, né? Primeiro, eu acho que esse é um ponto muito interessante. E dentro da graduação, quando a gente trabalha... Eu falo graduação, mas a gente trabalha no mestrado, no doutorado, na mesma linha, né? De os alunos se desenvolverem enquanto pessoas, né? Seja empreendendo, ou seja intraempreendendo, né? Então, acho que são dois pontos bem importantes, assim, e relevantes que a gente pode destacar, né? Ainda, também, a gente, dentro da La Salle, além dessas ações, a gente também já teve o Canoas Startup Show, onde a gente participou ativamente, né? Várias ações também mais focadas dentro da sala de aula, mas a gente também tem um super evento todo ano que se chama Semana Acadêmica, né? A gente tem a Sapiens, esse ano a gente modificou o nome porque o nosso evento cresceu tanto, trouxe tantas iniciativas, né? Então a gente tá chamando da Sapiens, Semana Acadêmica de Pesquisa, Inovação e Extensão, né? Para aquela pessoa também que quer conhecer a universidade, fala assim, olha, eu tenho tanto interesse em empreender, eu tanto interesse em voltar a estudar, ou eu quero fazer um curso de extensão, mas faz tanto tempo que eu não vou numa universidade, não sei se eu posso entrar ou não, venha, né? Do dia 17 ao dia 22 de outubro, a La Salle estará de portas abertas, né? Nós temos informações no site, nós temos informações para que vocês possam participar de palestras, nós temos uma feira de criatividade e inovação na sexta-feira também, começando do início. Na segunda-feira a gente vai ter uma palestra sobre o metaverso, né? É uma tecnologia, é algo que está todo mundo falando, todo mundo quer entender o que é, para que serve, como é que fica a monetização, como é que fica o jurídico, como é que fica a minha saúde mental. Na terça-feira nós vamos ter painéis temáticos, onde a gente vai trazer diversidade, o direito do sujeito, a gente vai trazer sustentabilidade, inovação, empreendedorismo. Na quarta-feira a gente vai ter um papo business, onde a gente vai ter startups falando, olha, eu sou startupeiro, né? Eu sou uma pessoa que tem uma startup. Como é que eu começo? Por onde eu começo, né? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Então a gente vai ter essa discussão de startup para estudante, saindo um pouco daquela linha mais professoral. Na quinta-feira a gente vai ter uma feira de profissões, né? Que vai ser de profissões para quem ainda não decidiu o que deseja fazer, mas também aquele aluno que está na graduação e que quer saber para onde eu vou, o que eu faço agora, eu vou me formar, e agora? O que eu faço? Saio do estágio, não saio, faço uma pós, faço um mestrado, ou não, largo tudo e mudo de carreira, vou fazer um mochilão, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente vai ter também para esses profissionais, a gente vai ter workshop, vai ter oficinas, práticas, quem quiser também fazer currículo, quem quiser, nossa, agora a grande vitrine é o LinkedIn.
LinkedIn. O que eu boto no LinkedIn que é importante, né? Então a gente vai ter algumas é impressionante coisas... como as pessoas estão ainda demorando pro Demorando LinkedIn, né? e às vezes utilizando o LinkedIn de forma, errada, né? E na sexta-feira, então, a gente tem a nossa grande feira de criatividade e inovação, onde a gente já tem inscritos, né? A gente faz um processo seletivo e aí os alunos que têm ideias que podem virar negócio, eles ganham uma incubação, né? Então a gente legal. também tem esse processo de, olha, teve uma ideia inovadora, foi bem conceituada, é viável, é escalável? Ah, ok. Então agora, como bonificação, você ganha um período de consultoria onde você pode melhorar o seu negócio. E no sábado, né, o nosso grande dia, sábado, a gente está chamando Pulse Canoas, que a ideia é que a universidade vai pulsar mesmo, né, vai estar quadras abertas, a gente vai ter oficinas, vai ter oficina de percussão, de yoga, vai ter uma cápsula sensorial, a gente não vai dar muito spoiler, mas é uma cápsula onde as pessoas vão, né, sentir coisas diferentes, ali vai mexer um pouquinho com a nossa imaginação, a gente vai ter árvore dos significados, a gente acredita que a gente tem que plantar tem um futuro e a gente precisa destacar, principalmente saindo dessa pandemia, coisas boas, notícias boas, desejos, né, a gente vai ter essas questões também, e a gente também vai ter aí o dia inteiro, então, trabalhando. De 17 a 22 de outubro, né? Que é aberta a comunidade, tem que se inscrever ou só chegar lá no La Salle? No Pulse Canoas é aberta a comunidade, no sábado. Né? No sábado, mas a gente tem também, pode se inscrever, as palestras são gratuitas, né? A gente tem... E é nesse endereço aqui, sapienslasalle.com. Isso aí. Daí pode se inscrever, é gratuito, né? Só para ser ouvinte, para conhecer esses. Beleza. Teve um outro evento, que agora é 27 de setembro, né? Que ia acontecer e não aconteceu porque foi, eu acho que no dia do temporal que caiu o mundo aqui nessa área central, né? Que é o Inova La Salle Conecta. Esse ainda tem inscrições e se tu puder falar um pouquinho mais dele, porque agora, semana que vem, né? Sim, esse já é voltado para o público empresarial, né? Para startups aqui da cidade. A gente vai fazer um momento de conexão, né? Mostrar os nossos espaços e os nossos veículos de inovação. Então, tudo que a gente oferece, né? Em termos de incubadora e daí para frente. Então, é um momento mais de conexão mesmo, né, empresarial. A gente sente que, assim, a gente também está cumprindo o nosso papel aqui no território, né, de desenvolver o território através desse eixo de inovação. E são super convidados, empresários, startups, queremos estejam conosco. Qual que é o movimento? Então, mandando um e-mail para o La Salle Tech, La Salle com 2 L's e Tech com CH, @unilasalle.edu.br, a gente encaminha daí a inscrição. E eu queria comentar um pouquinho sobre um outro tema, que eu acredito que a gente já conversou aqui na mesa, mas queria falar um pouquinho sobre aprendizado para a vida toda, que é algo que vem se falando muito, né, no nosso contexto educacional. E, assim, eu entendo 2 grandes movimentos, né? Primeiro, essa questão do aprendizado para a vida toda, na perspectiva do público-alvo, né? A geração I, que está entrando agora nas universidades, a mudança do perfil de consumo de educação e uma mudança de perfil geral, assim, desse público. Sendo mais digital, né? De repente, mais misturando o físico com o digital do que as gerações anteriores. E ainda a gente está falando de uma pulverização, né, da oferta de ensino. E aí, frente a isso, a gente vem respondendo com algumas soluções. Primeiro, que a gente vem percebendo que carreiras do futuro, quem sabe a gente oferece nanocertificações, né, ou certificações mais curtas, onde a pessoa possa se experimentar nessa carreira, entender as potencialidades e aí depois ela avalia se ela vai para uma graduação ou se ela já é graduada, de repente ela vai para uma pós-graduação, se a pessoa está em transição de carreira também, né? Falei da geração I, mas eu acho que isso vale para todas as gerações, essa transição. É uma coisa muito atual, né? Exatamente, Lubianca, é interessante porque a Unesco utiliza o termo lifelong learning, esse aprendizado por toda a vida. Inclusive está nos dizendo a própria Unesco, estudos, que quem está agora na educação infantil, quem tem filhos na educação infantil, em média estes irão passar por 6 profissões. 6 profissões, porque nós temos... Tu que tens filho pequeno, Ingrid, no mínimo teu filho vai passar por 6 profissões, porque todos os estudos dizem que 85% das profissões do ano 2030 ainda não existem. Contudo, a hard skills, aquela
a competência técnica para ser um jornalista, um psicólogo, um gestor, um administrador, eu consigo adquirir em 2, 3 anos. Agora, soft skills, que é essa arte de conviver, essa arte de negociar, de criar, é para a vida toda. É para a vida toda. E começa lá na educação infantil E mesmo. começa lá na educação infantil. Se nós levarmos a sério, por isso que nós dizemos esses eventos é para todo mundo. Porque a própria Unesco e os dados do Brasil, se nós pegarmos dados do Brasil hoje, não basta dizer que eu tenho 11 milhões de desempregados. O maior problema não é 11 milhões de desempregados. Temos que nos colocar a pergunta desses 11 milhões. Quantos são desempregáveis? Ou seja, mesmo tendo vaga, mesmo tendo oportunidade, eles não conseguiram acompanhar o mercado, não conseguiram desenvolver soft skills mínimas para estarem concorrendo a uma vaga. Então, esse caminho da inovação e empreendedorismo diz que tem um potencial enorme dentro de cada ser humano e é possível, sim, em qualquer idade, nós sermos empreendedores. Então, esse é um convite para os nossos eventos, para que todos se sintam chamados e conclamados a, de alguma forma, participar e se envolver. E isso no momento que tu tá na tua formação. Se de repente tu tá transicionando carreira, experimenta os nossos cursos curtos. A gente tem um e-commerce, lançamos esse ano o e-commerce, então o cursos.unilassale.edu.br, que tem tanto cursos gratuitos quanto cursos com preços mais acessíveis, né, para que a pessoa possa se familiarizar com ferramentas. E aí a gente está falando, trabalhando temas como diversidade, transformação digital, uma série de cursos ali disponíveis para a pessoa. Se a pessoa já tem uma ideia de negócios, de repente, a gente está com a coordenadora do curso aqui presente, a professora Ingrid, ela vai coordenar o MBA em Negócios, Empreendedorismo e Inovação, está sendo oferecido aqui em Canoas presencialmente. Então, é uma baita oportunidade aí, quem quer levar o seu negócio para o próximo nível, né? Seja seu negócio tradicional ou uma startup que, de repente, você queira desenvolver e queira, de repente, uma formação com uma certificação mais extensa, né? Tu me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que são 360 horas. 360. Maravilha. E bom, e pensando também em carreiras do futuro, eu queria só comentar também que a gente tem, às vezes, a gente fala muito de universidade, parece que é são as profissões que são reguladas pelo Estado, né? Mas a gente vem fazendo uma transição bastante importante e queria trazer um exemplo lá da Escola de Saúde, que a gente tem uma parceria com a Santa Casa, né? A gente oferece uma especialização em enfermagem e cirurgia robótica. Então, a gente já está trabalhando esse profissional enfermeiro, mas para atuar nesse todo esse mercado que se coloca agora, de repente, de cirurgias sendo conduzidas de forma remota, né? Isso é fantástico, a tecnologia auxiliando nos processos da saúde, né? Eu faço saúde coletiva na URGS, estou me formando, né? Então, um dos grandes problemas da saúde é a falta de profissionais, né? Principalmente fora dos grandes centros, né? Então, tu não consegue levar médicos, cirurgiões para o interior. Então, fica aquela coisa de trazer todo mundo de van para a Santa Casa, para Porto Alegre. E uma das soluções que se discute que a partir da tecnologia dá para resolver é tu construir polos regionais equipados tecnologicamente, para que daí sim os profissionais das capitais, não precisando sair daqui, consigam fazer as cirurgias, os exames. Na verdade, isso já acontece, mas numa escala ainda muito pequena para o tamanho da demanda, né? A gente estuda isso também na La Salle, que poderia melhorar a partir dos consórcios intermunicipais de saúde. Exatamente. A gente também tem, dentro do nosso mestrado, né, em memória social, a gente trabalha também essa questão dessa integração, né, e melhoria desses processos. Perfeito. E como a inovação vem para apoiar esses processos. Olha que coisa interessante, né? Como é interessante a tua fala, a gente trazendo aqui coisas que a gente já trabalha no dia a dia também. Mas é exatamente isso que tu falou, equipar postos, né? Então, as pessoas, ao invés de ter que ter o transporte, além do custo, do risco, do perigo, né? Serem ali já atendidos, né? Prontamente atendidos por meio desses novos processos, né? Que acabam facilitando aí esse atendimento e tendo atendimento muito mais rápido. Pensando numa triagem, né? Já tu conseguir atender no primeiro problema, né? E não evitar uma complicação, não esperar que tenha atendimento só daqui 3 meses, né? Sendo que o problema poderia ser tratado ali no início.
a gente tem que sempre tirar o melhor de todas as situações, né? certeza. Por pior que tenha sido a pandemia e ainda é em algum nível, né? Porque tem muita coisa acontecendo, ela acelerou muitos processos, inclusive esse, porque também exige uma cultura muito grande. Telemedicina. Inclusive dos profissionais, porque muitos profissionais, principalmente os médicos, enxergam muitas vezes a tecnologia como um problema de ele perder mercado, de ele perder função, de ele perder, né, relevância. E na verdade não é assim. Ele pode ganhar muito mais relevância e utilizando a tecnologia ele vai conseguir atender muito mais, inclusive melhor, muitas vezes, né? Em todas as áreas, vê a em todas tecnologia as como áreas. aliada. Exato, eu acho que isso, né, que falava de mindset. O profissional que não se abrir para isso, por mais tecnicamente preparado que ele for, ali na frente ele não vai conseguir acompanhar a Exatamente. sociedade, não é? Isso mesmo. Exatamente. Porque parte da formação técnica hoje já não é mais um diferencial, é condição a priori para eu me manter no mercado, é o domínio mínimo das ferramentas digitais. E para nós na educação não é só o domínio das ferramentas, porque domínio das ferramentas é nos colocar no mesmo nível. Agora, quem vai se diferenciar é aquele que vai produzir conteúdo. Então, também para os estudantes, para os profissionais, para os educadores, nós vamos subir a régua e nos diferenciarmos quando nós formos produtores de conteúdo, como estamos fazendo aqui hoje. Perfeito. Não tem mais espaço para passividade, né? Sou técnico e espero a coisa chegar. Tem que ser ativo no processo. Já estouramos um monte o tempo de vocês, estou roubando já, acho que vocês das próximas agendas, né? Mas assim, eu queria dizer para todo mundo que a gente vai botar esses links, tá? Que a Luby já tinha me mandado, vou botar na descrição do vídeo e também do episódio de áudio para quem quiser acessar os links da universidade, ver os cursos e também se inscrever na semana acadêmica. E para encerrar, eu queria fazer uma pergunta, porque eu sei que tu também é um entusiasta disso. A Unilassalle já está no metaverso ou vai estar quando? Olha, até o reitor já está no metaverso. É? Já temos o meu avatar. E no Olha início do ano eu já comecei a reunião geral com os professores e funcionários falando por meio do meu avatar. É mesmo? Então nos aguardem. E quando a Ingrid falou da Semana Sapiens, a abertura da Semana Sapiens é sobre metaverso. Isso. O que isso significa? E o mediador é esse que vos fala. Ah, então tu não vai estar aqui. Tu vai estar pelo metaverso. Então eu não sei se eu... Fizemos um spoiler grande aqui. Eu não agora. sei se eu vou começar com o meu avatar ou o Paulo em pessoa, mas vai ter novidade aí na primeira Vamos ver no noite. dia como é que tu vai estar te Vamos ver sentindo, no que dia, tu vai vamos estar ver com no vontade, se vai vir via avatar ou presencialmente. Vai que apareça o avatar e o Paulo em pessoa para te dar um abraço, chegue no final. Olha aí, não podemos perder essa semana acadêmica. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença, quero agradecer o tanto de informações e, assim como o nosso podcast é um podcast da cidade, agradecer o trabalho de vocês em relação para a nossa comunidade, né? Dizer que tanto as páginas do Jornal Timoneiro como o nosso podcast está sempre aberto para a Unilassalle, para todo mundo, né? E fiquem à vontade, se quiserem dar uma mensagem final, é agora. Olha, eu lembrei agora, porque Timoneiro lembra a família Wecht. Uhum. E eu lembrei da cena da Gisele Wecht, lá no Multicultural da Unilassalle, quando nós fizemos um hackathon e tiramos uma foto com a Gisele, um aluno do 9º ano, com graduandos, doutores e um pós-doutor. É uma foto muito simbólica que diz que não tem idade para aprender e para trocar. E naquele dia nos chamou muito a atenção, porque aquele menino do 9º ano da escola municipal discutia com entusiasmo fantástico com os doutores e pós-doutores para a resolução do problema daquela equipe, até chegar no pitch. Então foi algo que me marcou, e eu quero registrar aqui a importância de nós juntarmos as gerações, as diferenças, as culturas, para somarmos nos nossos processos de inovação. E um abraço para a Gisele e para toda a família Wecht, que eu conheço desde guri. Quando nasceu Timoneiro, não vou dizer o ano agora, mas é a data do meu nascimento. O Timoneiro nasceu
Então eu tenho a idade do timoneiro e com ele vieram vários outros produtos. Procurem aí, né? Muito obrigado. Procurem a fundação capa do jornal. da Nós não fundação vamos falar. do Jornal Timoneiro. Não vamos contar aqui no ar. Muito obrigado. Vanderlei, obrigado. a gente que agradece o espaço, estamos à disposição, né? Nós vivemos em Canoas, nós estamos no Brasil inteiro, mas o nosso coração é canoense, tá? Tá Então, certo. estamos à tua disposição. Um abraço. Também queria agradecer demais, assim, a gente está esperando vocês de 17 a 22 de outubro para esse grande evento de portas abertas. A universidade, ela pulsa Canoas, né? A gente tem, inclusive, uma Mata Atlântica dentro do centro de Canoas, que a gente convida a comunidade a conhecer e, além disso, conhecer tudo que a gente vem fazendo de inovação. É isso mesmo, é o último pulmãozinho ali do centro, né? Se a gente olha pelas fotos de satélite, é o que sobrou. Mas que bom que tá lá. Muito obrigado, ó. Obrigado, Vanderlei. Nos segue Canoas Podcast no YouTube, Amazon Music, Spotify e também nas redes sociais. Muito obrigado e tchau. Tchau, tchau, obrigado. E aquele abraço.